Bom dia, crianças, bom dia. Então, vamos para a nossa terceira aula de ciências, né? E hoje nós vamos dar continuidade lá na página 144 e 145, né? Investigando fatores que influenciam na vida das plantas, né? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco sobre os fatores que influenciam, né, no crescimento saudável da planta. Qual a influência da água no desenvolvimento das plantas? Esse aqui, tá? Vocês não se preocupem, não tem lá no livro, é só um complemento, tá? Para ajudar a responder lá no quadro da página 144. Então, aqui, qual a influência da água no desenvolvimento das plantas? A água, ela é fundamental para a germinação e crescimento das plantas, participa no transporte das substâncias no seu interior e é necessária para vários processos químicos, sem os quais as plantas não sobrevivem. Então, aqui nesse primeiro quadro, né, nós temos uma planta, ela tá bem murcha, né, bem amarela. Então, aqui, ó, quando a água escasseia, a planta emurchece e pode mesmo morrer. Então, isso acontece bastante, né, com algumas plantas que não sobrevivem muito com a escassez da água, né? Tem algumas plantas, como cactos, né, e algumas outras que com pouca água ela consegue sobreviver ainda por bastante tempo. Já tem umas que se você passar uma semana sem molhar, elas já ficam com as folhinhas amarelas, né, já começam a cair as folhas, porque ela fica fraca, porque a água ela leva os nutrientes que a planta precisa para continuar viva e crescer, né? E aqui, olha, água em excesso é igualmente prejudicial para plantas que se desenvolvem em meio terrestre, ou seja, tem algumas plantas, né, que com o excesso de água pode até prejudicar a vida delas, né? Tem algumas que não precisam assim de tanta água para sobreviver, né? Algumas aguentam bastante tempo. Né, um exemplo são as rosas do deserto, que não gostam de ser regada todos os dias, né? Aposto que vocês conhecem rosas do deserto, né? Elas não gostam muito de serem regadas, né? A pessoa rega de vez em quando, né? Para ela, porque tem que molhar, né? Mas não é todos os dias. Aqui, né, lá na página, agora sim, lá na página 144, vocês vão observar, né, o desenvolvimento aí de um cravo, né, que foi uma experiência que fizeram. Aqui, olha, tá dizendo a influência da água. O cravo da esquerda foi regado de modo adequado todos os dias. Já o cravo da direita não foi mais regado. Então, vocês podem observar, olha, aqui no primeiro dia, o cravo o que não foi regado ainda está igual, né, no primeiro dia. E o que foi regado também estão praticamente iguais. Lá no terceiro dia, o cravo que está sendo regado todos os dias está bem bonito, né? Olha, com as folhas bem verdes ainda, as flores também estão bem firmes. Já o outro que não foi regado, as folhas começaram a murchar, né? Olha, os cravinhos já estão assim, caídos. Lá no sétimo dia, o cravo que está sendo regado está bem bonito, né? As folhas bem verdes, continua intacto. E o cravo que não foi regado, olha, vocês podem perceber, olha, as folhas caíram, algumas folhas já caíram, as florzinhas já não estão mais tão vivas, olha que ela era bem grande, agora ela já tá bem menorzinha, vai murchando e ficando menor. E aqui, olha, no 14º dia, né, olha, depois de 2 semanas sem regar, a plantinha morreu, o cravo morreu, e aqui está sendo regado todos os dias, olha, tá bem bonita, bem esverdeada, e aqui não foi regada, olha, morreu. Né? Então, para vocês verem que essa plantinha aqui, né, ela não sobreviveu a 14 dias sem água, né? Já tem outras que conseguem, mas essa aqui ela não sobreviveu. E aí no livro de vocês, vocês vão ter algumas
aí embaixo, né, uma questãozinha para vocês preencherem corretamente. Olha, verificamos que a planta que foi regada de maneira adequada continuou com as folhas, e aí aqui vai ter um espaço. As folhas delas continuaram que cor, né? Aqui nesse primeiro tracinho, vocês vão colocar a cor que ela está aqui. Olha, as folhas que da planta que foi regada, que cor que está as folhas, né? E aqui, ó, vocês vão dizer se as folhas murcharam ou se elas estão firmes aqui nesse segundo tracinho, tá? Observando essa imagem. Aqui embaixo, já a planta que deixou de ser regada foi ficando com as folhas, aí tem o tracinho, né? Vocês vão observar. Aqui, olha, o que foi que aconteceu com as folhas? Elas ficaram o quê? Ressecadas ou elas estão vivas também? Vocês vão colocar aqui nesse tracinho, se elas estão com as folhas vivas ou se ela está ressecada. E no segundo tracinho, vocês vão colocar, né? Ela ainda continua verde ou ela perdeu a cor, né? Então, até que morreu. Então, vocês vão completar aqui, olha, nesses tracinhos, observando como foi que a planta ficou. Aqui, no outro, lá na página 145, vocês vão observar uma planta que ela teve a influência da luz, né, afetou no desenvolvimento dela. Então, aqui, né, só um complementozinho, depois a gente passa para a página do livro. Aqui, olha, as plantas são as mais afetadas pela variação da luminosidade, pois na ausência de luz não se desenvolvem. A luz é indispensável para a realização da fotossíntese, né? A fotossíntese essa fotossíntese, ela é um processo, né, que a planta ela realiza para a produção de energia necessária para a sobrevivência da planta. Então, a luz ela é indispensável para esse processo, né? E nós sabemos, né, que nós também, como seres humanos, nós também precisamos do sol, né, para nos aquecer e para nos fornecer também a melanina, que é uma substância que protege a nossa pele, né, que dá cor à pele e nos protege dos raios solares que são prejudiciais, né, para o nosso corpo. Então, assim como as plantas, nós também precisamos da luz solar para podermos sobreviver. E aqui, lá na página 145, vocês vão observar, né, uma planta que ela foi exposta à luz solar e uma outra que foi colocada no escuro. Então, olha, a planta da esquerda, ela recebeu a iluminação adequada, que foi essa daqui, olha, né? Ela recebeu a iluminação que é necessário para o desenvolvimento dela. Já a planta da direita foi deixada no escuro durante o início do seu desenvolvimento, quando ela ainda era uma sementinha. Então, olha, isso aqui é uma muda de agrião, tá? Olha, constatamos que as mudas que receberam iluminação adequada ficaram com as folhas. Como foi que as folhas dela ficaram, né? Qual foi a cor? Elas estão verdes ou amareladas? Esse daqui do potinho, né? Então, vocês vão observar e vão colocar aqui nesse primeiro tracinho qual foi a cor que ficou, né, a folha das plantas. E o caule com o aspecto, né? Olha, vocês vão observar aqui o aspecto. Essa daqui, ele tá bem, né, bem rígido, bem firme. E já esse daqui, olha, ficou bem fininho, o caule, né, ficou bem fininho e parece que tá meio caído aqui, parece que tá bem fraco, né? Então, vocês vão observar aqui também e colocar, né? Constatamos que as mudas adequadas ficaram com as folhas e o caule com aspecto. E como foi que o caule ficou com aspecto? Ele ficou rígido ou ele ficou mole? E o tamanho, qual foi? Ele ficou com um tamanho adequado ou com tamanho inadequado para o desenvolvimento dele? Porque sabemos que isso aqui é uma mudinha, né?
Então, isso aqui é uma muda, tá? Ele ficou com o tamanho ideal para ser uma muda. Então, nesse segundo aqui, olha, também constatamos que as mudas que não receberam luz ficaram com as folhas. Ó, qual foi a cor que ficou essas folhas aqui, olha? Elas ficaram amareladas ou elas continuam verde? Então, vocês vão colocar nesse primeiro tracinho a cor que ficou, a folha da planta que ficou no escuro, que foi essa aqui que ficou bem grande, olha. E o caule, olha, o caule ficou rígido, ou ele ficou pequeno, ou ele ficou grande. Então, vocês vão dizer aqui, ó, se ele ficou comprido, se ele ficou pequeno, tá? E com aspecto, né? Que foi? Ele tá qual é o aspecto que tá essa plantinha? Ela tá frágil, ela tá forte. Então, vocês vão colocar aí o que vocês perceberem, tá? E aqui, olha, e a coloração? A coloração dela. Qual foi a coloração que ficou essa plantinha que não recebeu luz? Ela tá verdinha, ela tá assim pálida, como foi que ela ficou? Então, vocês vão analisar essas plantinhas, tá? E vão responder essa onde tem os tracinhos aqui, tá bom? Observando cada vasinho, ok? E aí, qualquer dúvida, vocês me mandem lá no PV, tá? Tchau, tchau!